Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo ao nosso podcast Casa na Rocha. Hoje nós temos uma temática muito especial. Desde já dá um like, dá um joinha, compartilhe esse vídeo, esse link com outras pessoas, para que você possa ser uma ponte de bênção na vida de outras pessoas. A nossa temática hoje é uma temática muito especial, tenho certeza que vai ser extremamente relevante, importante, né? Porque nós vivemos tempos digitais. Nós vamos falar hoje sobre o crescimento do marketing digital. O que as mídias sociais trouxeram para os dias atuais? Que tipo de influência elas trazem na sociedade? O que nós, como igreja, né, como povo de Deus, organizações eclesiásticas, podemos aplicar no nosso dia a dia, a fim de que o Evangelho do Reino cresça e floresça por todos os lados? E aqui nós damos o nosso oi, nossa boa tarde a você, nosso caro ouvinte. Lembre-se sempre de dar um joinha, lembre-se sempre de compartilhar esse vídeo, de deixar os seus comentários ali, tanto no Facebook, no YouTube, seja onde for. Entre também no nosso site para conhecer o que Deus está fazendo na nossa igreja local. casanarrocha.com é o nosso site e desde já queremos deixar um recado para você. Nesta noite, às 20 horas, nós temos o aniversário de 2 anos da nossa comunidade, da nossa igreja, Casa na Rocha. Vem estar conosco, traga a sua família, tenho certeza que vai ser uma noite especial do coração de Deus, agendado no coração de Deus, para você, para sua casa. Teremos como convidado aqui alguém muito especial, o pastor Rodrigo Bertoldi, um pastor lá de Medianeira, um pastor de uma grande igreja lá em Medianeira, uma denominação extraordinária também, que cresceu para todos os lados, a Verdade Church. Então, não se esqueça, nessa noite às 20 horas, Dr. Camargo, 4555, no centro aqui de Umuarama, pertinho do Posto Brasil, da Aviação Umuarama. Aguardamos vocês em nome de Jesus. E é com grande alegria, né? Temos nosso querido amigo Joey, professor da Unipar, formado em Publicidade e Propaganda pela UniOeste, tem MBA em Marketing, também é formado, né, em Direito pela Unipar, tem várias pós aqui, doutorado nessa área de Marketing Internacional. Desde já, Joey, eu quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tá bom? Amém. É uma alegria ter você aqui conosco, um professor, um especialista na área. Também temos aqui conosco nosso querido Vitor, né? O Vitão, mais conhecido como Vitão, especialista também em tráfego digital, tem vários cursos na área, é estudante, né? Graduando ali de Direito, mas também alguém que entrou nesse mercado do marketing digital e tem crescido bastante. Sempre que eu converso com com o Joey, né, em outras coisas, outros assuntos, mas também aqui com o Vitão, sobre essa questão de marketing digital, a gente sempre tem algo para aprender. Então, o desejo do nosso coração é que você aprenda nessa tarde sobre essa temática tão importante que é o marketing digital. Qual é o crescimento? Quais são as suas potencialidades? O que nós podemos aprender com tudo isso? Como é que o mundo tem mudado e como é que nós, né, tanto das organizações eclesiásticas, empresas, comércio, você profissional liberal, profissionais das diferentes áreas e categorias, como é que você pode adentrar nesse mundo e potencializar a sua vocação, o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio? Então, desde já, quero dar as boas-vindas a vocês, que Deus os abençoe, que possamos ter uma horinha aí de bate-papo abençoado. Amém. Na presença do Senhor. Então, quero começar aqui, queridos, com a primeira pergunta. Faço para o Joey e depois você, Vitão, fica à vontade também de acrescentar e fazer um acréscimo àquilo que for falado aqui. Quer dar as boas-vindas aí para o pessoal, Joey? Eu queria agradecer a oportunidade. A gente se conheceu lá na chácara, né? Isso, o Yom Kippur, que foi feito, foi um prazer. Já conhecia, o seu nome te precedia aqui na cidade, Pastor Giovanni. Eu fui na BT algumas vezes. Que legal. Que tu tinha ministrado e tal. Sempre gostei bastante. Pessoas que eu conheço que foram amigos em comum, conduzidas, né, ministerialmente pelo seu pastoreio. Sempre falaram muito bem. E eu pude ter a prova real quando eu te conheci na chácara. A gente tem tido um relacionamento e isso eu agradeço. Legal, parabenizar a igreja por esses 2 anos. Sim, 2 anos de história, gente. Espetacular, né? Hoje é aniversário da nossa igreja. É uma semente plantada e eu acho que se o caminho tiver retilíneo, não tem como dar errado, né? O projeto de Deus é sempre vencedor, é sempre certo. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. Amém. Seja muito bem-vindo. Você, Vitão?
Show Dá de um bola, oi aí cara. pra turma. Depois que o Joey se apresentou de forma maravilhosa, né? Show de bola, fala muito bem. Mas obrigado aí também pelo convite. Primeira vez aqui no podcast. Amém. Parabenizar também aqui a igreja, né? Que os meus pais, meus irmãos fazem parte. Eles estão sendo muito abençoados por essa igreja. Que legal. Como o Joe disse, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então que possa continuar aí tudo prevalecendo pro bem. E tô feliz demais de estar aqui, cara. Que bom, cara. Sejam super bem-vindos, tá, queridos? Deus nos abençoe nesse momento. Então nós vamos começar com algumas perguntas, começar o nosso bate-papo. E você vai dando um like aí, um joinha, faça seus comentários, sabe? Compartilhe com outras pessoas. Vamos caminhar junto aqui nesse podcast, Casa na Rocha, um podcast para abençoar o seu coração. Primeira pergunta, o que é o marketing digital? Talvez seria melhor até começar conceituando o que é essa palavra, né, em termos de etimologia, o que é o marketing e qual é a diferença entre o marketing tradicional e o marketing digital, Joey? Marketing, na verdade, significado, né? Aportuguesado é mercado e o sufixo NG é ação. Toda ação no mercado remete a marketing. Só que o marketing, eu sou da velha guarda, eu tenho muita dificuldade hoje de acompanhar a velocidade com que o marketing atual e o marketing digital se desenvolveu. Certo. E ele vem de uma precedência histórica, foi constituído assim, se tem, pode ter que tido antes, mas a Mesopotâmia, entre o rio Eufrates e o rio Nilo e o Tigres, tinha um espaço muito próspero ali, né? Até na igreja estuda muito isso. Sim. E ali os primeiros movimentos, o Império Babilônico, tal, constituiu que as pessoas precisavam vender as coisas. Certo. O marketing ela é uma consequência da sobra, certo. É uma consequência do excedente. Então o movimento capital é esse, você produz mais do que você pode consumir, certo. E você tem que trocar aquilo por alguma coisa. Na época você trocava muito por ouro e prata, né? Sim. E então o marketing, as primeiras noções de marketing surgiram ali, que é o processo de troca. O que determina hoje o mercado é você comprar um e vender a dois. Certo. Tudo. Você pode fazer um MBA, um pós-doutorado, ir para Harvard e tal, mas todo mundo vai te ensinar trazendo para o ponto mínimo, que é o quê? É comprar por um preço e vender com uma margem, vender com um spread em cima. Ganhar dinheiro. Então, e o marketing, ele é uma das ferramentas desse processo administrativo, certo. Que vai te conduzir para você melhorar o teu processo de venda. Certo. Então, assim, na Mesopotâmia acontecia, existiam os burgos também, né? Se eu estiver falando uma coisa errada, você me corrige, não tem problema nenhum, não. Fica à vontade. Aqui o especialista é você, eu sou assim, um mero pastor. Eu sou um fução. Aí na Idade Média, fim do século XV, mais ou menos, tinha os burgos, né? Que eram constituídos no século XIV, XV, onde as pessoas se encontravam na Europa, tinha as baixadas, né? Cidades, né? Eu sou nas baixadas. É porque não tinha como subir, né? Se nevava... Os condomínios fechados vieram deles, E eles tinham muita dificuldade para subir e ficavam por ali no período de inverno. Eles começavam a trocar os produtos. Então, assim, ali foi um movimento que eu acho que mais se caracterizou na Revolução Industrial. Certo. Aí se tomou realmente uma forma, século XVII, XVIII, que se constituiu a necessidade de se produzir em escala, se produzir muito além do excedente de forma industrializada, de forma sistemática, para gerar muita sobra e até gerar desperdício para gerar demanda. Olha. Aí se gerou esse processo e dentro disso o marketing funciona como um embelezamento, né? Assim, é um enfeite, é a noiva. E nem sempre no dia seguinte ela é tão bonita quanto a noite anterior. E o marketing enfeita. Você tem ele cria necessidade, até é um ponto bem convergente e de questionamento. O marketing ele cria necessidade ou ele supre necessidade? Entendeu? Ele cria uma demanda ou ele gera o produto, vai vir para gerar aquela demanda que foi surgida. Eu acho que o marketing está lá para criar necessidade. Sim. Então ele cria produtos, ele cria necessidade. Eu, por exemplo, no marketing tradicional, eu me vejo como um vendedor de máquina de escrever. Certo. Entendeu? Enquanto o Vitão é um vendedor de Mac, entendeu? De iPad. De iPad. iPhone. E a realidade é os dois cumprem papéis distintos. Papéis distintos, mas convergem em algum momento. Porém, a estrutura que eu aprendi a trabalhar com marketing, ela é muito tradicional e muito fora. Se eu pegar minha faculdade, eu me formei em 97 para 98. Contextualizá-la hoje, eu acho que eu uso filosofia, sociologia e língua portuguesa. Certo. O resto eu não uso mais nada. Entendeu? Tudo mudou. Até não sei se, antes do Vitão responder, eu lembro que eu dava aula na Uniderp, que depois virou Anhanguera, né, em Campo Grande. E a gente fez um curso, a gente estava instalando lá, implantando o sistema de ensino à distância.
E a gente fez um curso com um cara do MIT, eu não vou me lembrar o nome dele agora. E ele falou, em 2006 para 2007, ele falou assim, gente, esse sistema que vocês estão aqui, no Brasil e no mundo, era assim, de marketing, de estrutura, vai ruir. Em 10 anos, criança não vai consumir outdoor, não vai consumir propaganda no intervalo da novela da Rede Globo, nada. Ele falou dos programas americanos, né? Ele falou assim, isso não vai existir mais. As pessoas vão produzir o seu conteúdo e consumir dentro do conteúdo que ela mesma vai produzir. E a gente achou uma loucura aquilo. Eu falei, cara, esse cara é muito louco, muito visionário, de repente, mas muito louco. E isso aconteceu realmente no período que ele falou, e foi um ato profético. Eu até dei uma palestra na época na universidade, e eu fiz chacota disso, sabe? Certo. Era um celular, nosso celular tinha acabado de ter cor no celular. Nossa. Entendeu? Não tinha interação. Falei, cara, como que você vai... Não era um smartphone. Não era, muito longe disso. Era de tecla, né? Era o BlackBerry, que era Nokia. Quem tinha um BlackBerry era o cara. E nesse... Eu sou desse tempo. Então você era o cara. Nokia. Eu não cheguei a ter um BlackBerry. Não, eu nunca tive, eu só vi, né? Mas eu tinha meu código de desejo, lá não tinha código de desejo, era um BlackBerry. E nesse processo de entendimento, ele falou, você vai produzir. E hoje, eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Se eu perguntar para o meu filho o que é Rede Globo, ele não sabe, tem 14 anos. E para minha filha de 7 anos, pior ainda. Sim. Ela nunca assistiu um programa de TV aberto. Olha. Ela nunca ouviu um rádio. Entendeu? Por quê? Porque ela produz o próprio conteúdo. TikTok, YouTube. E são pessoas que surgiram de maneira orgânica, né? Não foi uma produção da mídia. Não foram pessoas que foram construir, vou te treinar, você vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso de teatro, Não, são pessoas que surgiram, de repente, num podcast, num bate-papo, e colocou uma câmera na frente sem... Porque na minha faculdade eu tive, se não me engano, 2 anos só de iluminação. Olha. Você aprender a trabalhar com iluminação, aí eu revelava minhas fotos, né? Tinha uma Pentax K1000 na época. Eita. Aí você ia no estúdio, aí você jogava num negócio de água, virava. Era uma estrutura para gerar uma foto. Hoje eu produzo, meu celular deve ter 10 mil fotos, entendeu? Num aparelho minúsculo. Então esse gap que teve do marketing tradicional para esse foi muito lastreado, muito grande. Então assim, a minha geração... Como foi rápida, né? Foi rápido. Então assim, surgiram muitas... não sei se eu vou parecer ofensivo, mas muitas esquizofrenias sociais dentro desse processo. Certo. Pessoas que não foram programadas. Eu acho que a gente está muito solto. Certo. Tem muita gente produzindo conteúdo e conteúdo desnecessário, sabe? Conteúdo meio lixo, assim. E só que não tem como você controlar. Eu vejo muito, né? Então, não tem como você controlar, porque é orgânico. Não tá num... E é um mundo entreaberto, né? Para tudo e para todos. Para todo mundo. Para coisas boas e más, né? Essa democracia que a pessoa... Pega uma câmera, um celular, coloca na frente, não precisa nem do microfone, e começa a produzir o seu conteúdo, ele encontra intelectores do outro lado. Sim. E isso gera fluxo, gera tráfego, né? Gera audiência. Gera audiência. É um exemplo, é luva de pedreiro, né, Vitor? Luva de pedreiro. É um exemplo. Com um rapazinho do interior da Bahia ali, com o celular na mão, começou a produzir conteúdo, virou um fenômeno, né, do marketing digital. E hoje... Está viajando para o mundo todo fazendo propaganda para as grandes companhias, com milhares, milhões de seguidores. Né? Deu mais certo do que se ele tivesse virado jogador de futebol, na verdade, né? Com certeza. E jogava bem, se você observa os vídeos que ele faz. Bate direitinho, parece um baita jogador, mas com certeza vai ganhar mais dinheiro com o marketing digital do que a vida de futeboleiro, né? Agora sim, com relação ao que é o marketing digital, eu concordo muito com que o Joe falou. Sim. O marketing digital ele nada mais é do que um meio que o marketing tradicional tomou. Certo. O marketing uma ramificação. Ele foi acompanhando a audiência. Tanto que hoje o grande mercado, o criador é o americano, norte-americano, e basicamente o marketing digital ele começa a surgir ali em meados de 2010, 2011, com essa teoria aí. A internet começou a se popularizar. E daí juntou alguns caras, o Gary Vee, o Russell Brunson, que são alguns grandes players até hoje lá do mercado norte-americano a nível de marketing digital. Eles perguntaram, e agora como que eu uso essa nova ferramenta para mim vender? Que foi basicamente isso. Daí eles começam a criar o que hoje a gente chama de marketing digital, né? E daí se ramifica em várias e várias frentes. Mas é basicamente isso, é você criar a necessidade. Certo. O marketing, você encapa o seu produto para que você consiga criar uma necessidade, você mostra uma dor que essa pessoa está tendo e depois você consequentemente vende com ela.
Agora, uma coisa que é Traz importante... a solução Traz a solução. para aquela necessidade. Exato, e a solução, ela precisa ser o seu produto. Certo. E daí você encapa, mostra o problema e fala, calma, mas eu sou o salvador da pátria e eu tenho aqui também o que cura. A mesma forma ali, né? Tu brincou, né? Ah, eu tô vendendo máquina de escrever e o Vitão tá vendendo iPhone e iPad. Só que, o que acontece? Se eu for vender um Mac, né, que você comentou, o Mac e a máquina de escrever, embora hoje, beleza, você vai comprar um computador, né? Não vai comprar uma máquina de escrever. Mas se tu for vender para um estudante, para ele escrever lá na sala de aula, em tese, as duas funcionam para a mesma coisa. Sim. E daí que entra o marketing. É você conseguir problematizar a ponto dele entender que a máquina de escrever é mais funcional para ele do que o MacBook. Certo. Isso é possível, né? É lógico que com a máquina de escrever eu dei um exemplo bem diferente. Só que o marketing digital também não é só vender o curso. Você não vende só um produto relacionado à dor. O próprio luva de pedreiro que a gente estava falando, ele não vende um produto, ele vende a imagem dele. Sim. Então ele gerou ali uma... E a sua persona, né? A sua personalidade, seu jeito Exatamente. Ele cura... cativante de ser. Exato, ele cura aquela dor que é aquela dor de, poxa, não temos um ídolo. E de repente ele surge. Então até nisso teve um... Um homem simples como nós. Né? Exatamente. Um menino do interior. Exatamente. Então, E a história dele chama atenção. chamou muita atenção, ainda mais agora, né, que deu esse hype todo aí dele de novo. E o marketing digital, ele nada mais é do que uma evolução natural do marketing para uma nova ferramenta que existe, que é a internet. Certo. E ele é um meio, né? Ele é essa encapada que você usa para vender algo, seja algo ou seja a sua própria imagem ali. Quais são as ramificações que existem, ou seja, os netos os filhos do marketing digital, já que o marketing digital já é uma espécie de filho do próprio marketing tradicional? Que vocês se lembram assim, os conceitos, as ideias, as teorias, A primeira experiência as que eu tive ramificações. Né? com o marketing digital foi com um professor meu, o Rodrigo Stefan Correia. A gente escreveu um livro sobre marketing digital. Eu sou um coautor desse livro, mas é uma merda do livro, então não aconselho para ninguém. Vai falar de MS-DOS. O bom é a sinceridade de hoje, né? Então não aconselho para ninguém, mas assim, era a tese de mestrado dele, juntando e tal. E virou um livro. Virou um livro. Mas é fácil, pega a tese, joga lá na gráfica, paga e vira um livro. Sim. Até hoje, É. a minha dissertação de mestrado, os caras estão me mandando as editoras toda hora. Nós queremos publicar seu livro. Não, e tal. manda para mim que eu Aí você pensa que é de graça, quando você vai ver, os caras estão cobrando não sei quantos para publicar o livro. Hoje uns R$1.500 você publica o livro. Bem mais tranquilo. Então, nesse processo, ele trabalhava, depois que ele saiu da faculdade, ele foi trabalhar com as lojas americanas. E ele foi trabalhar no departamento de marketing das lojas americanas. Ele fazia pós-graduação na SPM em São Paulo. E ele foi chamado para fazer estágio numa empresa. Eu esqueci o nome da agência, era uma agência bem grande lá. E passaram a conta das lojas americanas para ele. E eles trabalharam, era divulgação e tal. Mas eles tinham o marketing digital naquela época não tinha serviço. Não tinha conceito de curso, de valores não tangíveis. Era só produto. E tinha um gargalo, não sei se você lembra, eu não vou precisar para você o período, mas teve um período entre 2001 e 2004 que quebrou todo mundo. Sim. Lembra? Nasdaq quebrou. A bolha da Por quê? .com, né? A bolha da .com. Se vendeu produto que não podia entregar. Acho que 2008, né? Foi aquela bolha. 2008 foi o subprime. Foi o subprime. subprime. 2003, 2004 foi o 384, .com, né? Foi a bolha do .com. E daí o que aconteceu? Não se entregou o produto. E estava todo mundo desesperado, o nego vendendo o que tinha, entrando no marketing digital, largando a faculdade para ir trabalhar com marketing digital. E o que aconteceu? Houve a quebra e ela demorou mais ou menos 10 anos para voltar a crescer, porque gerou muita desconfiança. Certo. Então, assim, essas esquizofrenias acontecem, essas dilações com relação ao que realmente é. Por quê? Porque não existe uma forma estruturada, academicamente construída. Ela é uma aberração que surge diante de uma tecnologia que surgiu na guerra, né, que foi a internet, Certo. entendeu? Que gerou uma facilidade e não tinha um dono. Tinha uma porrada. Até hoje não tem, Não né? tem, entendeu? Isso, essa democratização. Deve ser até difícil de descobrir quem é o pai, né? Dizem que surgiu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, até que usavam para comunicação. Mas também não tem precisão disso, não. Não posso falar academicamente que é isso mesmo, que não tem base científica para isso. Porém, essas esquizofrenias, esses movimentos estranhos que a internet gerou, estão sendo supridos agora. Esses dias eu comprei produto e não chegou.
para mim, na data. E muita gente deixou de entregar presente de aniversário, presente de casamento e tal, e ela gerou isso. E aí você perguntou, né, os filhos, né, do marketing digital. Eu acho que um dos filhos do marketing digital é uma reconstrução dos parâmetros sociais. Em termos de mercado, eu entendo que a facilidade, a agilidade, a pandemia trouxe muita gente para dentro de casa, entendeu? E precisava comprar, e precisava vender, e a internet foi Deu um boom agora. perfeita, entendeu? Eu falei assim, pô, tô suprindo uma necessidade que apareceu acima das expectativas. Nós tínhamos um prazo para crescer isso aqui em 10 anos, crescemos em 2. E com isso, como não tem um dono, não tem um pai, não tem um controle, é livre, a pessoa entra, fala e Aberto a todos. e põe para fora o que ela pensa, como eu estou colocando para fora, que pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser um belo contador de história. Sim. E a gente não tem mais conexão com o que, senão isso aqui vende, aquilo não vende. Não tem uma estrutura, a Rede Globo, por exemplo, está fazendo água. Por quê? Porque antes ela tinha esse controle, era até um controle governamental. Monopólio, né? E o controle governamental, desde quando ela comprou, né, se eu não me engano, em 81, 82, a TV Tupi lá, do Chateaubriand, até, vamos botar aí, o Bolsonaro entrar, eu falei assim, ela Monopólio. nadava, Monopólio. entendeu? Eu sou global, assim, tinha uma prerrogativa de grande sucesso na sua vida. O Jornal Nacional era uma referência, né? Era um, Do sumo bem, né? Da suma verdade. era um arauto, né? Assim, um arauto. verdades absolutas estão no Exatamente. Jornal Nacional. Hoje caiu em discreto total, né? Sim, hoje você tem ali uma criação de audiência muito mais fácil, que a gente falou, você tem, por exemplo, falando a nível de Rede Globo, né? Você vai ter aí caras lá em 2018 que surgiram, o Terça Livre, o Brasil Paralelo, que de certa forma surgiram na internet. Nitidamente na internet, foi um amontoado ali de uma galera que falou, não, vamos, não concordo com as ideias, vou dar o meu jeito, que eu não tenho a produção de uma Rede Globo, mas eu consigo também alcançar uma massa. E isso começa a ser formado. Então essas criações de tribos, de comunidades muito distintas e sem dependência de um pai, de um líder, de alguém que toque. De um tirano, né? Digital, né? Exatamente. Um reverendo mundo. Isso daí é um dos filhos. Sim. Essa criação de comunidade. Hoje você pode ver, por exemplo, o próprio TikTok. Cara, você vê assim em qualquer lugar na cidade, se tiver uma criança, até hoje mais gente mais velha já tá fazendo dancinha. Isso vai gerando uma comunidade. Isso eu considero um filho do marketing digital. Essa criação de comunidade. Sim. Que o Seth Godin ele vai falar que são as tribos. Né? Ele vai falar, cara, são Tribos as tribos digitais. ele tem um livro lá que chama Tribes, né? Traduzido para português fica tribos, onde ele fala, né? Você começa a ter essa identidade cultural Sim. criada, né? De certas formas em vários núcleos. E hoje você não necessariamente você tem uma comunidade brasileira. Sim. Mas você pode ter, por exemplo, a do marketing digital, que é onde você for, em qualquer lugar do mundo, é a galera vestida de roupa preta, é a galera vestida de, sabe, camiseta preta básica e tal. Isso é uma comunidade que foi criada. Essa criação, essa comunicação mais assertiva e mais detalhada, ela é um dos filhos, né? E existem até os ídolos, né? Sim, desse né? meio, né? Você lembra do Jobs, quando ele... Eu não sei se você leu aquele livrão, aquele catatal dele. Eu não vi o filme, mas eu acabei lendo o livro. E tem muita coisa que diz que no filme tem no livro, não tem no filme. E um dos elementos, dois pontos bem legais, assim, que eu achei. Um, ele demorou, sei lá, 6, 7 anos para colocar um sofá na sala dele. Nossa. Para escolher o sofá. Tem uma foto dele no livro, ele sentado num canto assim, a sala toda vazia. O cara demorou quase uma década para escolher o tapete e o sofá da casa dele. Ele era tão perfeccionista, tão doido, tão estruturado nesse sentido, de que assim, não, as coisas têm que harmonizar e têm que ser perfeitas. Eu contei essa história para entrar na segunda. O fone de ouvido, por exemplo. Foram mais de, sei lá, 300, 400 cores de branco para definir entre 26, se eu não me engano, ou 25, eu posso errar nos números, depois posso tentar corrigir isso. Eram 26 tons de branco para escolher a cor do iPhone, dos primeiros. Nossa. Que ele ficou meses, ele demitiu muita gente com aquilo, ele ficou muito bravo, assim, cara é branco. Eu falei, não, eu quero o branco. E o cara vinha com o branco, ele voltava, vinha com o branco, ele voltava, vinha com o branco, ele voltava. Foi muita gente machucada com isso, ele era muito áspero, Rígido, né? Mas o que aconteceu? Ele criou uma tribo, que você está falando. Eu lembro que as pessoas que tinham fone... Hoje não, hoje tem fone branco. Na época só o iPhone tinha fone branco. Sim. Só tinha fone preto.
Sim. E era aqueles fone preto, aquele negócio de fita. Depois veio o fonezinho branco. E quem usava o fonezinho branco tinha uma característica. Normalmente não era o cara de terno e gravata, normalmente não era o cara de Wall Street, normalmente era o cara descolado, que tinha um cabelo diferente, que usava uma roupa mais independente, que era criativo. Então, se você usa o iPhone, você usa o fonezinho branco, você é legal. Só pela consolidação do produto materializado no seu ouvido ali. Sim. A pessoa te definia pelo fone. Da ícone daquilo que é moderno, Isso, daquilo exatamente. que é legal. Ele criou uma identidade, o perfil do iPhone, e era exteriorizado pelo negocinho branco no ouvido. E até hoje a Apple tem essa ideia, né, de você estar pagando pela marca, pela ícone da marca, né? Exatamente. E é uma das marcas mais valiosas do mundo hoje. Né? Ainda é, né? Acho que ela é a mais valiosa, inclusive. Acho que ela vale mais que o PIB do Brasil, inclusive. Olha só, rapaz. Mas vamos para a segunda perguntinha aqui. Qual é, para vocês, né, do ponto de vista de vocês, qual é o potencial da internet hoje para as empresas, para os negócios e para as organizações? E aí nós estamos falando de nós, né, a igreja, organizações eclesiásticas, organizações filantrópicas. Qual é o potencial e vamos dizer assim, o que a internet trouxe de bom que pode ser potencializado nesses segmentos? Legal. Deixa eu cortar o Diogo aqui. Não, deixa eu vai já... lá. Mas... Eu fui vacinado com agulha de vitrola, se deixar eu falo muito. Mas o que você hoje pode trazer, né, do digital? Então, como que dá para usar? Primeiro, assim, a nível empresarial. É meio clichê dizer isso, você provavelmente que está ouvindo já escutou isso em algum momento. Mas, de fato, se você hoje não está no digital ou não tem uma ramificação no digital, cara, você corre um sério risco de daqui a um tempo, um curto tempo, desaparecer do mercado. Desaparecer ou tomar um prejuízo muito grande, ter que se reconstruir assim por um prejuízo que você não precisava. Sim. Né? Principalmente hoje, se você tem uma empresa física, você tem o Google, você tem os anúncios do Google que vão fazer você vender mais. Né? Então você consegue segmentar muito bem. Mas não só a nível empresarial, a nível pessoal também, né? Hoje a internet, por conta dessa facilidade de alcance, às vezes a gente até perde um pouco da noção de pessoas que estão te assistindo. Por exemplo, a gente está aqui e cabe aqui umas 200 pessoas aqui dentro, mais ou menos. Umas 170. Exato. Se entrar aqui 170 pessoas, você vai falar, caraca, tá cheio, tem 170 pessoas. Se você posta um story e 500 pessoas vêm, você fica triste. Você não quer 4 vezes o que está aqui. Sim. Então, isso também é uma coisa importante se levar. Você hoje consegue difundir as suas ideias com uma facilidade muito grande. E não só no presencial. Não só no presencial, no digital também. Hoje você posta um Reels qualquer aí, dá 2.000 visualizações, são 2.000 contas alcançadas. Sim. E trazendo isso a nível da igreja, como que isso é tão importante? Porque a igreja ela vai passando por ciclos, né? Sim. Se você for estudar a história da igreja, primeiro ela é perseguida ali pelo Império Romano, aí depois você tem ali uma perseguição de ideologia que vai surgindo após a Idade Média, ali no Renascimento e etc. Depois, antes, né, do Renascimento, você tem ali a perseguição árabe, depois você tem essa perseguição hoje do Renascimento, de ideias e tal. E isso vai assim, sempre a igreja, mas a igreja sempre foi se reestruturando. Sim. Sempre se reformando, né? Se reformando, né? Lógico, jamais deixando os princípios e sempre seguindo a escritura, não é isso que eu estou falando, mas a nível da comunicação, como ela se comunica com potenciais fiéis, entre aspas. Sim. E hoje o digital ele é um caminho desse, porque você não vai ver numa mídia tradicional as pessoas elogiando o cristianismo, nunca mais. Só que, em contrapartida, você tem hoje canais de comunicação que são maiores que os canais tradicionais. Daí a gente está falando de YouTube, Instagram, o próprio TikTok. Podcasts, né? Podcasts. Você está levando essa sua mensagem para qualquer um aí, cara. Você posta no Reels, 2.000 contas alcançadas de uma mensagem. Sim. E isso é muito importante para a igreja. Você está deixando de depender de apenas a vontade de alguns, entre aspas, né, donos ali da comunicação, da ideia de um país. E você passa a assumir a sua produção de conteúdo. E isso é genial. Você consegue ver hoje, por exemplo, dentro da igreja, você tem alguns nomes de referência digital também. Sim, sim. Né? Alguns que falam influencers gospel, mas alguns pastores que estão alcançando muitas pessoas pelo digital. Sim, inclusive com milhões de seguidores. Com milhões de seguidores. Pastor Antônio Júnior, um exemplo. Sim, Vários aí, né? Tem vários. Então isso é muito importante e principalmente levando em consideração o seguinte.
Eu tenho 20 anos. Quando eu nasci, eu não tinha celular. Sim. Vocês também não. Mas quando a minha irmã nasceu, já estava começando a ter. Hoje na minha família tem alguns priminhos novos. Todos eles têm. Então, assim, daqui 10, 15 anos, que é quando essa nova geração tiver a minha idade, a gente vai se comunicar com eles pela Forma internet. diferente, né? Telepatia. Total, cara. Isso eu acho que é uma das coisas legais que a internet trouxe, né? As mídias sociais e tal. Que é essa democratização do conhecimento. Né? O fim dos monopólios, das grandes organizações, das grandes corporações. Até elas tiveram que se adaptar ao mundo digital, a esse novo mundo, né? Essas novas plataformas. Mas hoje até pessoas simples, que tenham boas ideias, que às vezes têm um conhecimento, né? Mais legal ou mais avançado, mesmo tendo uma estrutura não midiática, mas do seu celular, às vezes com uma boa câmera e tal, consegue diversificar e expandir esse conhecimento para todos os lados, né? Um exemplo é o fenômeno dos podcasts, né? Sim. E como cresceu isso no Brasil, como hoje pessoas vivem disso, né? A própria igreja mesmo, como você mencionou, a nossa igreja mesmo, às vezes a gente faz um culto aqui, às vezes a gente olha o público, né? Às vezes fica meio triste porque veio 50, 60 irmãos. Mas é a hora que eu chego em casa, vou ver quantas visualizações teve do culto. Às vezes não ficaram online o tempo todo, mas que assistiram pelo menos um pouquinho do culto, dá às vezes 3 vezes mais. E foi aquilo que tu falou. O público se triplicou, vamos dizer assim. E o evangelho se expandiu, né, para todo lado. E hoje, sem dúvida nenhuma, as mídias sociais, a internet tem trazido, né, essa democratização do conhecimento e a quebra dos grandes monopólios, como vocês dois falaram. Eu lembro que eu estava no Brasil esses dias, eu não sei se você conhece o pastor Ronaldo Fonseca. Ele foi ministro de Estado do governo Temer, hoje ele é pré-candidato, ele foi deputado federal por 2 ou 3 mandatos, se não me engano, e ele é pré-candidato a deputado federal de novo. E eu trabalho com ele, trabalho com o sobrinho dele, e ele tem uma igreja lá em Taguatinga. Certo. E a igreja dele, a nave é para 1000 pessoas, assim, mais ou menos. Aí ele estava num culto e tinha, não sei, 300, 400 pessoas lá no culto. E daí a gente estava numa live, um tal de Brunet. Não sei o que. Thiago Brunet. Esse é um fenômeno aí, nas redes sociais. Eu chamo de Choquito, né? Que é o sobrinho que eu me relaciono mais, assim. Aí falou, tio, aqui, 50 mil pessoas. Entendeu? E você tá sofre para colocar 200, 300 pessoas aqui. A que custo? Custo de energia, custo de estrutura e tal. E o cara tinha 50 mil pessoas acompanhando ele, sabe? Na pregação, na live. Fenômeno, né? E as faculdades, por exemplo, a Unipar, se tiver somando com EAD, tudo, sei lá, 18, 19 mil alunos, não sei. Digamos que seja isso daí. Sim. Esse cara, ele lançou um curso, ele tinha 1 milhão de alunos. Meu Deus. Então, assim, ele tem um instituto, né? Instituto tem alguma instituto coisa lá. Destiny. Então, ele coloca 1 milhão de alunos lá dentro. E essa que você falou, da democratização da informação. Sim. E o marketing, ele é isso, é gerar demandas e gerar necessidades e supri-las. Até é uma pergunta que eu tenho, assim, uma dúvida. Eu estive numa palestra, uma troca de ideias, naquela época não tinha podcast ainda, e estava um rabino, um judeu tradicional. Inclusive ele fala que Jesus Cristo é derivado de uma estratégia de marketing de Constantino. Tipo assim, Jesus Cristo ele foi criado por Constantino, uma necessidade, né? Ele era filho de Constâncio Cloro, que é um general, um César, né? Sim. E ele também, naquela época, as pessoas constituíam um crescimento e tal, inspirado em Mitra e Krishna, que eram 2 deuses da época, que eram muito cultuados e, na teoria, muito mais famosos. E diz que ele criou Jesus Cristo para vender para as pessoas, que as pessoas morressem por esse Jesus na guerra. Então, assim, a estrutura da igreja e do marketing se cruza há muito tempo atrás, né? E tem uma necessidade de se estar divulgando isso. Não, mas o judeu tradicional, ele acredita muito nisso, né? É que o judeu, na verdade, não acredita em Cristo, né? Então, eles criaram, do nosso ponto de vista, dentro da nossa perspectiva cristã, eles criaram uma narrativa para negação do Cristo. Não, ele falava revoltado. Assim, ele tinha um desdém. Por exemplo, graço. O judeu, Cristo é o quê? Cristo é um rabino, foi um personagem histórico, mas não é o Filho de Deus, não é o Deus encarnado entre os homens, entendeu? Eles ainda estão aguardando o Messias, né? O Messias Hamashia, o Messias dele, que ainda não veio, né? E que vai vir um falso Messias, no caso, que é o
que é o anticristo, vai enganar muitos judeus, né? Mas também virá daí o verdadeiro Cristo, já por uma segunda vez, segundo a nossa perspectiva cristã, né, evangélica, que é já na segunda vinda de Cristo. Aí sim vai acontecer um grande avivamento entre os judeus, num período que a gente chama escatológico um período tribulacional. No final do período tribulacional, na segunda vinda de Cristo, para a implantação do milênio, que é o que a gente crê, os pré-milenistas e pré-tribulacionistas, acredito que Jesus virá, aí sim, o Messias que eles estão aguardando. Vai acontecer um grande avivamento, descrito em Zacarias 14, com os israelitas, onde milhões vão ter uma espécie de conversão, de reavivamento judaico, e aí sim o Messias virá, né, juntamente com a sua noiva, a igreja, em graça e glória, para implantar, primeiro subjugar as nações, no que a gente chama de Batalha de Armagedon, e logo em seguida implantar seu reino milenial a partir de Jerusalém. Jesus vai reinar por 1000 anos, né, proféticos. Então, assim, faz parte das profecias. É normal, né, que os judeus criaram uma narrativa para negar o Cristo dos cristãos, né? E uma das teorias é essa que você colocou aí. É doida, né? Uma teoria que foi criada. Doida. Claro que houve, né? A história diz que houve uma fusão do Estado com a religião, a partir de Constantino. Ele se aproveitou da expansão do cristianismo no meio ali romano e transformou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Foi, na verdade, uma das grandes tragédias dentro do cristianismo, quando o cristianismo deixou de ser aquelas comunidades, né, do Cristo, do Cristo ressurreto, as comunidades cheias de amor, e se transformaram em instituições religiosas comandadas ou influenciadas pelo próprio Estado romano. Aí foi subverteu, né? Subverteu completamente. Totalmente. Quando se junta ali, né, a política, que já é bem corrompida em si, juntamente com a religião, a tragédia é grande. Na sua grande maioria, tá? A gente não pode, claro, nunca generalizar. Tem pessoas também boas, honestas dentro da política, mas quando se une religião com política, geralmente a história prova isso, né? A tragédia é grande. A divulgação, a amplitude da comunicação digital e essa democratização gera um movimento estranho também, porque às vezes estou navegando lá, eu gosto muito de ouvir louvores e tal, e eu me deparo assim tem lá X visualizações. Quando pastor fulano de tal foi pego em adultério, 300 milhões de visualizações, né, cara? Porque isso propaga tudo, rapaz, né? Até a fofocaiada, impressionante, parece o mal vende, né? Exatamente. O ser humano, por ter essa natureza pecaminosa, corrompida, ele se alegra não com as coisas boas, né? Você pode ver, as coisas boas da internet não tem tantas visualizações quanto o besterol, a fofocaiada, e até o marketing digital se aproveita disso. Ele vende ali, né? Cria situações para poder vender produtos. Nem só na internet. Cria falsas narrativas para atrair, como se fosse uma espécie de isca, né? Para aquele determinado site, para aquele determinado link lá. É uma coisa impressionante. Isso daí que você falou é uma coisa legal, essa falsa narrativa, né? Porque quando o marketing surge no Brasil, e daí muito passa pelo Érico Rocha e tal, lá em 2013. Que é um dos ícones do marketing. Ele é considerado hoje, no Brasil, ele é o pai. Né? Mas... Quem seriam outros proeminentes aí do marketing digital? Fora o Érico. Assim, no Brasil, hoje, você vai ter um pouco mais difundido 2020, 2022. A pandemia abriu novos leques para uma molecada bem nova também, né? Você vai ter hoje o Marcos Paulo, você vai ter o próprio Pablo Marçal e tal. São nomes, o Ítalo Marcilli, o Mac Carvalho, que são pessoas mais novas que adentraram nisso daí também. Mas lá, antigamente, você vai ter os nomes, o principal, Érico Rocha. Você vai ter daí aquelas pessoas que fizeram parte da tribo dele, né? Que daí vem o Thiago Tesman, vem o Pedro Sobral, vem a Priscila Thiago Tesman, eu sigo ele. Então. O cara é bom. Vem o Sobral, vem a Priscila Zilo, vem ali junto com ele aquele Alex Vargas, que também é que a gente brinca, é o dinossauro também do marketing. O próprio Thiago Fonseca, do canal Boom. Então, assim... o Thiago Fonseca conheço também. Todos eles ali vieram surgindo naquela época. Só que nesse período, no Brasil, a gente tinha o quê? Era o início do digital. Então era tudo muito barato. Qualquer coisa que você fazia, você faturava muito alto, investindo pouco.
Antigamente você colocava R$ 1.000 em tráfego pago, o lead era 10 centavos, você captava aí 10 mil leads. Né? Hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia Leads seriam o quê? Só para quem está nos ouvindo. é um cadastro, né? Basicamente você faz É um anúncio. link? Alguém Não, que entrou no site? Você faz um anúncio, por exemplo, para que aquela pessoa se inscreva em algum lugar. Aí quando essa pessoa se inscreve, deixa lá o nome, e-mail, telefone ou qualquer outra informação que você Aí queira. se transforma um lead. Aí ela se transforma num lead, né? Que traduzindo para português, lead é uma palavra americana, uma tradução bem livre, é potencial cliente. Certo. Então ela se torna um potencial cliente. E lá nesse meado de 2013, 2014, você tinha muito volume, era muito barato anunciar na internet, muito barato. E surgiu, né, junto com isso, uma galera com narrativas falsas. Sim. Que é o que a gente brinca até hoje. Fala, é a galera que falava que você vai ganhar R$1 milhão trabalhando meia hora pelo celular uma vez por semana. Tinha muito isso, ainda tem algumas pessoas que tentam fazer isso. Aí daí você surge e acaba gerando discreto no próprio marketing. Exato, exatamente. O efeito contrário. Exatamente, que surgiu aquela galera, eu compro o meu curso que eu vou te ensinar a vender o meu curso. Surgiu muito isso nesse período. Só que o tempo, tu falou no início, né? O tempo, ele é o seu melhor amigo. E, de fato, essas pessoas, como as pessoas que construíram o seu produto, a sua entrega, a sua empresa em cima de uma falsa narrativa, o tempo puniu. Certo. O tempo consumiu. Ou seja, desapareceram não do existe mercado. mais. Hoje a gente está passando assim para o que a gente chama de sofisticação do mercado. Você antigamente ia fazer um lançamento e eu comecei. A gente percebe. Hoje o mercado está muito mais profissionalizado. Exatamente. Eu, por exemplo, comecei ali no finalzinho de 2020 como prestador de serviço, na verdade. Comecei a acompanhar um conteúdo de social media e tal. Falei, vou prestar serviço junto com um amigo meu. Cara, a gente era muito amador ainda. Hoje não, hoje eu vou fazer um lançamento, você tem que abrir lá uma planilha gigantesca, você tem ferramenta de gestão, você tem time para ajudar, então hoje é mais sofisticado até mesmo dentro da gente, a gente vê que a gente evoluiu, né, e chegou num nível diferente, a ponto profissional. Exato, a ponto de que a gente vai às vezes conversar com algumas pessoas que estão no mercado e a gente aponta, cara, você tá muito amador, olha só, você não passa credibilidade, né? As pessoas vão fazer uma call, embora hoje no digital é muita call, né, que você faz por conta da distância. A galera vai de moletom. Cara, eu falo, não dá. Você vai trabalhar, coloca uma calça, coloca um... E o visual conta sempre, né? O visual é importante. Então, tudo isso daí são coisas Passa seriedade, né? Credibilidade. Exatamente. Então, tudo isso são coisas que o tempo vai contando, né? Sim. Falsas narrativas, elas vão acabando, porque em algum momento não funciona mais. E o a galera vai fica esperta, né? Exatamente. E o tempo vai filtrando, e aqueles que são amadores, no início você vai ser amador, você não tem recurso para começar normal. Mas se você se permanece assim, cara, melhor nem continuar. Vou dar uma metaforizada. Eu tenho uma chácara e a gente tem alguns cachorros lá. Alguns que eu levei, outros que vieram e agregados e tal. Deve ter uns 400, eu tô brincando, deve ter uns 6 que ficam lá na chácara e voltam. E eu tenho em casa. O de casa é um filho, né? Criado numa mão papai na uva passa, banho de ervas, tal. A gente escova o dente dele, né? Chama pelo nome. Paparicado. Tem que chamar pelo sobrenome, senão ele não vem. Aí, quando eu faço alguma carne em casa, alguma coisa, eu pego a carne e dou para esse cachorro. Olha, vou falar bem a verdade, ele pergunta a idade do boi. Nossa. Eu falei, não sei se eu quero essa carne. Enjoado. Por quê? Tem excesso, tem sobra. Quando eu vou para a chácara e a gente faz o churrasco, os meus cachorros chamam outros cachorros, que chamam outros cachorros. E tem um monte de cachorro daí. A gente, normalmente, vai comendo a carne e vai dando os pedaços, né? Cara, você joga assim, eu nunca vi o pedaço cair no chão. Nossa. Quem pula mais alto, come. E o mercado é a mesma coisa. Se você está no mercado de sobra, é uma selva, o oceano azul, entendeu? Fala assim, pô, pra que eu vou me esforçar? Pra que eu vou pular? A carne vem na minha boca. Sim. E vem fácil, gostosinho, delícia, entendeu? É só escolher o que eu quero. Agora, se você vai para um mercado e precisa profissionalizar, você precisa pular mais alto. Sem dúvida. Você precisa aprender a brigar, porque é um pedaço de carne para 15 cachorros. Sim. Lá eu tenho 15 pedaços de carne para um cachorro. E essa oferta e demanda que gera as especializações, as competências. Se eu pegar o meu cachorro de casa e colocar num espaço ermo com um desses cachorros da chácara, qual que vai sobreviver?
Sem É o dúvida. cachorro da chácara, entendeu? Que está acostumado. Mais forte, né? E a lei do mercado é essa. Por mais que seja um marketing digital, mas a estrutura tradicional que constituiu o marketing é sobre essa égide. Deu base, deu É, fundamento. bom, você né? precisa se qualificar, você precisa se preparar, porque senão você não vai sobreviver e você precisa se atualizar. Entendeu? A Kodak, por exemplo, morreu por quê? Não se antenou para o mercado. A Nokia vendia bota de borracha, chegou a ser uma grande empresa, né, digital, hoje também deixou... Tá tentando, né? Tá tentando, mas tá difícil, Voltar, mas mas tá sucumbiu. difícil. Mas sim, a capacidade de você se Os chineses atualizar. entraram com tudo, né? E a igreja, eu entendo, nessa estrutura de marketing digital e as empresas, elas precisam se atualizar. Elas estão no sítio, com Sim. pouca carne para muito cão. Sim. E a igreja usar essas ferramentas, como aqui a igreja tem usado, através dos podcasts e tal, é atender uma necessidade do público que está cada vez mais em casa. Cada vez mais preguiçoso ou não sei, mas quer ficar em casa. Eu sou desse, para eu sair de casa, não sei se Dá trabalho. a pandemia supriu a minha necessidade, foi perfeita. É o motivo para eu não sair. Nós cremos aqui, por exemplo, como igreja, que nós temos um público 2 vezes maior digital. 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 Por exemplo, no YouTube nós temos 12.870 seguidores, no Facebook mais quase 5.000, vários Facebooks, né? Então, essa igreja começou no digital e depois foi pro mundo real, vamos dizer assim. E nasceu em plena pandemia. Então, mais do que nunca, nós vimos a necessidade do digital. Claro que no início os nossos recursos eram escassos, eu comecei simplesmente com o celular e aí a gente foi crescendo, foi investindo. Na medida que os recursos foram entrando, nós fomos profissionalizando, né? Tudo buscando a excelência. Claro que nós tínhamos o fator recursos escassos, mas com o tempo, na medida em que a igreja foi crescendo no físico, né? Os recursos foram melhorando, algumas entradas também pelo digital, a igreja foi evoluindo e crescendo em termos de estrutura, nunca deixando o digital, pelo contrário, cada vez mais potencializando o digital, porque a gente sabe que hoje quebra barreiras, né? Vai para todos os lados. A gente, por exemplo, tem escutado relatos de irmãos de outros países. Eu conheci um casal em Paris, na França, que me conheceu através dos podcasts e do material em áudio que a gente disponibilizou nas mídias de áudio digital. Então, fiquei muito feliz. Quer dizer, 2 semanas antes de eu viajar para Paris, uma viagem com a minha filha, o cara entrou em contato comigo pelo WhatsApp, falou: poxa, pastor, eu te conheci e tal, pela internet, através do Spotify, ouvi a sua ministração, fiquei encantado na área de família. Eu sou líder de casais da minha igreja, uma igreja de 600 membros lá em Paris, e queremos muito te conhecer, precisamos montar uma parceria, precisamos de ajuda, estamos iniciando o Ministério de Casais. E aí eu me prontifiquei, falei que por cristocidência, né, estava indo para Paris, e ele foi me buscar no aeroporto, depois foi me levar no aeroporto, passamos um dia juntos, trocando experiências, e inclusive ele falou para mim, ele falou: pastor, a próxima vez que você vier aqui, você não vai ficar em hotel. Você vai ficar na minha casa, você ganhou um amigo. E eu fui ministrar na igreja dele, cara. Olha só que coisa linda. Legal mesmo. Então, como Deus é maravilhoso, né? Sim. E como as mídias digitais, né, potencializaram o evangelho para todos os cantos. A gente recebe relatos da Irlanda, Japão, França, Alemanha. Já recebi e-mails. Estados Unidos, por exemplo, quando eu vou ver lá o relatório de quem está me ouvindo no Spotify, nas mídias de áudio, 44% dos meus ouvintes estão na América. São brasileiros, provavelmente, ou de língua portuguesa, nos Estados Unidos, que estão ouvindo as nossas ministrações. E os cultos aqui, todos são editados e lançados para as mídias digitais, tanto em vídeo quanto em áudio, lançando essa palavra para todos os lados. Então a igreja realmente tem que se despertar, né? Tem que migrar para esse lado. Eu tenho visto cada coisa que você está navegando, aí você está ali e fala assim: ei, não toca nisso. Deus tem uma palavra. Aí dá um susto. Assim, a mão de Deus vai pesar se você passar. E é como tu falou, né? Tem de tudo, né? Tem desde os nós cegos, dos sem credibilidade nenhuma, sem conhecimento nenhum, falando bobiça, como também tem pessoas sérias, né? Um exemplo é isso que você falou, o Thiago Brunet, cara extremamente preparado, com muito conteúdo, com mestrado nos Estados Unidos em liderança, na Flórida, um cara muito gabaritado, muito bem relacionado no meio pastoral, né?
e que hoje faz a diferença, né, nas redes sociais. Inclusive eu escuto, né, vários caras bons, assim, pregadores bons, Hernandes Dias Lopes, Luiz Hermínio, Luciano Subirá, várias referências assim, se tornaram referências porque foram para esse meio e também expandiram seus ministérios e a palavra foi para todo canto, para todo lado. E isso aumenta muito a responsabilidade, né? Com a pessoa certeza. porque ela está falando e ela não está interagindo. Se eu estou pregando aqui, tem 175 pessoas. Sim. Eu consigo interagir com o movimento delas. É uma troca energética, né? Espiritual dúvida, ali, eu me conecto com aquilo. Na internet, não. Sim. Às vezes vai de encontro a uma lacuna que está aberta. Sim. E eu solto uma palavra que vai abrir mais. Sim. De Sem repente eu dúvida. arrebento a vida de uma pessoa com uma palavra mal colocada. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Dos pregadores, dos pastores. E eu vejo muita Dos gente mensageiros, nem né? aí, assim, faz pelo view, né? Sim. Faz pelo acesso, faz pela multiplicação da quantidade de cliques lá. E não está preocupado com as consequências. Então a igreja, ela é muito, a parte espiritual, ela é muito sensível, a parte motivacional. E daí a necessidade da liderança se preparar, né? Eu sempre digo isso, inclusive para os nossos obreiros aqui, pastores, a importância de você estudar teologia, de você ler a Bíblia todos os dias, e não só a Bíblia, e a teologia em si, né? Que é a ciência que estuda a Deus de forma sistemática, doutrinária, para falar com propriedade para as pessoas, mas as ciências gerais, ter educação, né? Ter uma boa formação para que aquilo que você está passando para as pessoas traga, né, relevância, traga importância, você não fale besteira. Nós mesmos aqui, né, na nossa igreja, os cultos são online e são ao vivo, então imagina a responsabilidade de quem está trazendo uma palavra. Você não pode falar besteira, você não pode falar vulgaridade, caiu na internet, já era, virou meme. A internet pode também destruir a sua vida se você não for cuidadoso no falar. Mamãe falei que o diga, né? Exatamente. Mamãe falei um exemplo disso. Tem Então, uma assim, galera, né? e tem uma galera mesmo que se auto-sabotou, alguns se auto-arruinou com aquilo que falou quando caiu na mídia. Então, hoje mais do que nunca, é isso que você falou, Joey, os pastores têm que ser preparados, os pregadores da palavra têm que ter conteúdo, têm que saber falar, tem que estar interagindo com o mundo atual, né? E falar a palavra aos corações com muito cuidado, com muito zelo, com muita seriedade, para que a palavra chegue de forma cristalina, límpida, clara, objetiva no coração das pessoas, aproveitando todo esse potencial que as mídias digitais têm dado à igreja. É aquilo que eu comentei, né? Às vezes a gente se perde nos números, né? E daí a responsabilidade vem com números também. Sim. Porque se você está pregando para 100 pessoas, você já sabe que tem uma baita de uma responsabilidade ali. Pô, são 100 pessoas que estão crendo ali que tu tem uma mensagem que vai ajudar elas, e que você é detentor daquela verdade. Sim. Né? Eu lembro que uma vez fui pregar numa igrejinha pequenininha, uma cidade do interior, levei meu celular, gravei e tal, na igreja mesmo acho que não tinha 30 pessoas, mas quando eu postei no Facebook, uns 3 dias depois fui ver, já tinha 1.700 pessoas assistindo. Exatamente. Então, tipo, Então, olha o potencial e a responsabilidade de uma rede social. Exatamente. E daquilo que você está falando, em nome de Deus. Quando a gente fala da teologia, da doutrina cristã, não é simplesmente falar, mas você está falando como um mensageiro do próprio Deus, né? Claro que é um ser humano, é um vaso humano, né? Mas você está falando das coisas de Deus. Então tem que ter temor do Senhor e conhecimento de causa, né? E daí entra a importância de nós cristãos estarmos também tanto fixos na nossa igreja local, né? Porque é onde existe de fato o pastoreio. Sim. Quanto também na palavra. Por quê? Porque da mesma forma que tem a gente bem intencionada, né, para falar a palavra de Deus, tem muita gente que usa o nome de Deus para venda hoje. Sim. E muita gente, disparado. Tem muita gente que usa para fazer clickbait lá, para pessoas que chamam de pastor para ficar criticando, falando de fofoca. Então não dá. Né? Por isso que é importante que o digital, o culto online, ele vai sim te dar uma possibilidade maior. De você... Mas é apenas uma ferramenta. Mas é uma ferramenta. Você nunca não vai pode trocar o culto. Nunca, jamais. Presencial. Não tem como. Porque... E nunca é a mesma coisa. Foi aquilo que tu falou, né, de hoje. O ambiente é diferente. O digital nunca vai ser semelhante ao presencial. Não se compara, né? O culto presencial, você tem a atmosfera, você tem os irmãos,
e o cristianismo, ele é uns aos outros, né? Você não pode ser uma ilha solitária querendo desenvolver a sua fé. A não ser que você realmente seja um missionário no meio do mato lá em Papua Nova Guiné. Tudo bem, mas assim, o cristianismo, ele é uns aos outros, ele é em koinonia, né? Ele é em comunhão. Eu não posso viver o cristianismo de forma isolada. É um corpo, exatamente, é o corpo de Cristo. Eu lembro que eu trabalhei com Saul Brandalize Júnior, não sei se eu conheci. Já ouvi falar, ele é repórter aqui, né? Ele foi dono da Perdigão há muito tempo. O pai dele começou a Perdigão com açougue e ele se tornou um dos maiores empresários do Brasil, até um dos sequestros mais famosos, foi um dos filhos dele. E eu trabalhei um bom tempo com ele. E ele, em uma das histórias contando, assim, a gente viajava junto, e ele falou assim, rapaz, eu tive um problema, que era o Peru da Sadia. Aí eu falei, rapaz, como é que eu ia competir com o Peru da Sadia? Eu precisava criar um peru, mas eu não podia colocar o nome de Peru pro Natal. Aí ele criou o Chester, que Chester é peito, né, em inglês. Aí é Chester, né, mas assim, ele criou o Chester, que é a ave que nunca ninguém viu, né? Alguém já viu um Chester? Um Chester, mãe, tal, que lindinho. É um peru, não existe o Chester. Ele criou, ele era um especialista em marketing. Ele criou o termo futsal também, foi ele que criou e depois ele doou para a Federação Brasileira. Que legal, cara. E ele fala assim, rapaz, eu precisava criar uma estratégia de marketing que funcionasse para atender, para competir e canibalizar aquele público da Sadia. Eu precisava entrar nesse mercado, que era um mercado muito vantajoso para a gente. Só que eu tinha que criar uma alternativa estratégica para suprir e gerar uma demanda ou canibalizar aquela que já existia. E eu faço uma relação com o cristianismo de hoje. Eu vejo muita gente criando Chester na igreja, sabe? Sim. Na igreja digital. Sim. Eu vejo muita gente subvertendo o cristianismo com um objetivo nefasto, objetivos pessoais. Sem dúvida. Então, assim, eu vejo um cristianismo artificializado, um cristianismo disforme, superficial, humanista, né? E até muito, porque eu acho que o cristianismo ele tem uma linha meio cartesiana, assim, são linhas que seguem um certo caminho e nem sempre se cruzam. E eu vejo ali as pessoas criando cruzamentos que não existem. Sim. Criando, sabe, não sei se é a parte do amor ou não, eu não vou entrar nessa seara que é muito sensível, mas o cristianismo ele é muito certo naquilo que é um manual que quem escolheu seguir, que é a Bíblia, ele não abre muitas flexibilizações. E eu vejo muita gente usando a estrutura digital, do mundo digital, para criar Chesters. Entendeu? Assim, cara, não é um peru. Tribos, né? Mas é um Chester. Entendeu? É um tipo de peru. Então, assim, é um cristianismo, não é o cristianismo, mas é um tipo de cristianismo. Então, é o fast food cristão que vai atender um grupo pequeno em detrimento da verdade da palavra. Então, assim, é uma questão que eu vejo acontecer, não sei se está certo ou se está errado. Na minha concepção, há uma disfunção, mas vamos descobrir isso no final dos tempos. E acontece bastante, cara. Quando chegar diante do Criador. Aí, era o Chester ou era o peru? Aí muita coisa será revelada. Né? E é interessante isso. E pensando um pouquinho sobre isso que nós estamos falando, né? Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus começou uma boa obra, né? Essa obra é perfeita, ela é baseada, como você falou, no próprio Cristo, né? Nos pilares que o cristianismo deixou, que não começou hoje, não começou no digital, não começou no presente momento, na evolução atual, mas que vem lá de trás, de toda uma tradição, né? Que não pode ser desprezada. Então, esse Cristo, ele quer trabalhar no nosso interior. Daí a importância de estarmos em comunhão, como o Vitão falou, daí a importância, né, de estarmos uns aos outros ali interligados com outras pessoas, a fim de que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nós também possamos ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. E nesse aperfeiçoamento do Espírito Santo no nosso interior, a nossa vida vai evoluindo, vai crescendo, vai se adaptando, né, ao novo momento que a humanidade vai evoluindo, vai crescendo. Não sei se é uma evolução ou não. Uma mudança. Em alguns aspectos, sim. Talvez essa palavra seja melhor. Uma mudança, né? A igreja se adapte a esse tempo diferente sem perder a essência. Sem perder aquilo que você falou, né? Com profundidade. E não de forma superficial. Tanto é que quando, por exemplo, quando eu estava orando, né, para começar esse trabalho, essa igreja, eu falei com Deus assim, Senhor,
Qual vai ser a missão dessa comunidade, dessa igreja local? E Deus deu 3 palavrinhas bem sólidas. E essa é a missão dessa igreja, né? Que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Então, são os 3 pilares dessa igreja: Cristo, a Bíblia e os relacionamentos. Porque a igreja é isso, são relações de afeto, relações de comunhão, relações de apoio mútuo, né? A igreja tem que ser um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor, um ambiente de graça, um ambiente onde as pessoas se sintam em família, né? E para isso, desde o início, começamos uma igreja em células, nas casas. Começou na garagem da minha casa, depois fomos para uma igreja emprestada, e hoje estamos aqui na nossa casa, né? Ainda não é nossa, mas alugada, no nosso cantinho, servindo ao Senhor com as famílias que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados, sempre lembrando esses 3 pilares: Cristo no centro. Não é o homem, não é o personagem tal, não é o ídolo tal, não é o fundador tal, não, é Cristo centro. Uma igreja cristocêntrica. Ela contém pessoas, mas ela não está centrada numa pessoa humana, a não ser o próprio Cristo, né? Segundo lugar, a palavra de Deus como fundamento. Daí aquilo que você falou, né? A essência é a doutrina, é o ensinamento, é a Bíblia Sagrada, são os preceitos, né? O exemplo de Jesus, os mandamentos de Deus, dentro de uma compreensão bíblica equilibrada, e trazendo para o dia a dia das pessoas, não trazendo conhecimento sem contextualização, mas trazendo para o nosso dia a dia e aplicando nas nossas rotinas diárias. Em terceiro lugar, relações de afeto. Para mim, sabe, Joey, Vitão, que está aqui comigo, a coisa mais linda da igreja são as relações que a gente vai gerando ao longo do tempo. As amizades, os relacionamentos, né? O amor entre os irmãos. A própria Bíblia diz isso, né? Há amigos que são chegados mais do que um irmão. Ou seja, existem relações de afeto entre pessoas que são mais profundas do que as relações sanguíneas, do que um irmão de sangue. É às vezes o irmão da fé, né? Aquele casal de amigos, aquela pessoa que você quer ter perto, né? Eu sempre ensino aqui, o amigo é aquele que tem prazer de estar com você, o amigo é aquele que conhece o teu coração. Então, se alguém que conhece o teu coração, não vai mal interpretar aquilo que você fala, até o teu momento de loucura não vai ser dado crédito a ele, né? Porque ele conhece o teu coração, ele vai perceber que aquele foi um momento de angústia, de loucura, de dor, de sofrimento, uma espécie de clamor do seu coração. E por conhecer o teu coração, ele não vai estragar anos de amizade por causa de um momento de loucura, porque ele conhece o teu coração. Então é isso que a gente tem procurado viver aqui nessa comunidade, sabe? Aproveitando todas as ferramentas do marketing digital, né? Das mídias sociais, desse trabalho, né? No digital, sempre voltado para as pessoas, tentando influenciar com exemplo, com credibilidade, com integridade, com a nossa vida, né? Que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras, mas que as nossas palavras tenham reflexo na nossa vida, no trato com a esposa, no trato com os filhos, no trato com os irmãos. É o que a gente tem procurado viver nesse lugar, sabe? E dentro desse conceito de pessoalidade e tal, não sei se você já viu aquele estudo da física quântica, da fenda dupla. Não. Um estudo que eles fizeram para analisar o comportamento do átomo, né? E eles colocaram 2 fendas assim, jogaram um feixe de luz, e aquelas fendas geravam sombras e refletiam na parede do fundo. E em determinado momento, as inflexões do feixe de luz mudavam. E eles estão tentando falar, mas por que tem várias e agora são só 2, de repente eram várias? Elas mudavam, os átomos batiam entre eles tal, e gerava uma outra inflexão atrás. E começaram a pesquisar e descobriram que ela mudava diante do olhar humano. Quando tinha um ser humano olhando para a experiência, o átomo da luz reagia de forma diferente. Pelo simples olhar. Colocaram um cachorro, colocaram outros animais, colocaram objetos, colocaram uma câmera. Dizem que foi um dos experimentos que fez Einstein entender que existiam coisas maiores que a consciência, a cognição humana suportaria. Que abriu a possibilidade dele de, bom, deve existir... O metafísico. Fora dessa estrutura física. Sim. E essa importância do olhar humano que interfere no átomo da luz, você imagina numa igreja. Muito entendeu? mais. Na parte da pessoalidade, o toque, entendeu? Das pessoas se abraçarem, se tocarem. Se o olhar gera essa interferência de energia,
Imagine um abraço, Sim. que você tem toda a tua estrutura morfológica, a tua estrutura física disponível para a pessoa. E se você é um templo do Espírito Santo, você coloca esse templo à disposição da dor alheia. Sim, E quando você supre aquilo, entendeu? Simplesmente por estar disponível, se o olhar muda a estrutura, você pode mudar a necessidade ou suprir um pequeno hiato que a pessoa tenha na vida, e ela veio aquilo em silêncio, sentou lá no fundo, buscando um socorro que ela não quer expressar de maneira nenhuma, porque é tão interno e é tão profundo que a internet, eu acho que não vai suprir. Não vai. Então essas Mundo relações digital da internet e da igreja, do é virtual... só uma âncora, né? Talvez. Isso. Porque Pro relacional. no dia da dor, entendeu? Eu lembro que meu pai morreu de câncer e foi uma morte bem chata, assim, bem esquisita. E ele é um homem muito religioso, maestro de coral, tal. E a gente questiona muito, né? Quando tá no dia da dor, você... né? Tanto Hitler na vida aí, e tanto Escobar e meu pai, não, são perguntas que não têm respostas. E eu lembro que a gente andava de igreja em igreja, entendeu? Com ele, assim, bem ruizão já, uns 60 dias de morrer, e pedindo oração. Sim. Eu não era por telefone, já tinha celular na época, 2007 ou 2008, e era possível, entendeu? Mandar uma mensagem e tal, mas a gente queria ir na igreja e receber uma oração, uma imposição de mãos, para que aquilo de repente gerasse um milagre. Sim. Então no dia da Que é dor, possível, né? a internet pode te dar o endereço, Sim. mas é lá que você vai buscar. Isso. Então assim, essa simbiose das duas estruturas Sim. é extremamente necessária no ambiente religioso. Creio que os dois. Você pode vender ou pode divulgar a palavra de Deus, mas a importância do pastor na condução da ovelha e no toque, Sim. sabe, no pegar na mão, no olhar no olho, no mandar um abraço, Sem dúvida. isso Faz toda a diferença. o digital não né? vai suprir. Nunca. Entra naquilo que eu E comentei, a gente né? precisa disso, né? O digital ele é um meio, na verdade, né? Em tudo. Cria um link, né? Uma âncora. Exato. Ele conecta você a 1000 americanos que você não teria acesso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também não gera esse senso, salvo raras exceções, mas ele não vai te gerar esse senso de comunidade, a mesma irmandade que tu tem com a galera daqui. A sinergia, né? Sem dúvida, sem dúvida. E daí a importância, né, de a gente fazer parte de uma comunidade, frequentar uma igreja bíblica, né, preferência cristocêntrica, voltada para as relações, que não sejamos igrejas frias, né, igrejas onde as pessoas entram e saem e não são percebidas, né, nas suas dores, nas suas dificuldades, e criarmos esse ambiente de família. Né? A célula ajuda muito nisso, né? Pessoaliza, Porque, né? Exatamente. Ela estreita as relações, quer dizer, a pessoa vem no culto, entra e sai, mas quando ela vai na célula, num grupo pequeno ali de 15 a 25 pessoas, ela consegue interagir, ela consegue abrir o coração, ela consegue pedir uma oração, ela recebe a oração dessa pessoa, do líder ali da célula, ou de outros irmãos, simples como elas, e vê Deus agindo ali em família, sabe? Inclusive, na nossa comunidade, a gente fez a cadeira da bênção. No final da célula, depois da ministração, que é uma palavra simples, nós estudamos livros inteiros da Bíblia, nós colocamos uma cadeirinha ou duas assim, falamos, quem quer sentar na cadeira da bênção e abrir o seu coração e contar aquilo que você precisa da parte do Senhor. E a gente chama os próprios irmãos, os irmãos simples, com as suas singelas orações, para orarmos uns pelos outros, e temos visto, né, Deus operar através de irmãos simples, de uma empregada doméstica, de um empresário, de um comerciante, de uma dentista, irmãos simples na sua fé singela, em comunidade, em família, nessa sinergia que você mencionou, né? Se importando, tendo compaixão do outro, ao mesmo tempo ligando o seu coração com a dor do outro, Deus fazendo coisas lindas assim, sabe? Em comunidade. Não, são coisas que só acontecem na comunidade. Exatamente. Eu lembro que eu dava, quando eu trabalhava com o seu Saul, a gente chamou o Lair Ribeiro para dar um treinamento. É um dos primeiros, 2002. Lá em Santa Catarina, alugou um hotel, levou todos os executivos da empresa, né, uns 40 pessoas, que era uma imersão de treinamento, computador. Hoje tem bastante isso daí, né? Naquela época um dos primeiros. Ele até fez uma dinâmica assim, colocava um caixão no meio da sala, você ficava 18 horas em atividade, dormia 6 horas, não podia comer carne, não podia tomar bebida alcoólica, não podia nada. Extremamente rígido, assim. E levava a gente à exaustão. São 18 horas por dia de treinamento, 3 dias. Nossa.
E é engraçado, assim, colocava um caixão no meio, assim, da sala, daí à noite você entrava, aí tinha equipe dele, tinha bastante gente. E aí as pessoas ficavam de preto, com capuz, aí você olhava, assim, tinha um espelhinho no lugar do morto, né? Eu falava, o seu eu antigo faleceu aqui, ficou aí pra trás, tal, essas papagaiadas. Mas independente disso, existia um momento que era uma cadeira, que ele colocava no pau, Sim. total dava umas 60 pessoas lá, mais ou menos, parecido com isso aqui, assim, aquele monte de gente lá. E a pessoa, se alguém quer contar algum, sei lá, alguma experiência, algum segredo, algum tal. Tem gente que foi lá e fala assim, eu nunca falei pra ninguém, mas eu fui molestado na minha infância. Contou pra 60 pessoas. Sim. Nunca falou pro pai, nunca falou pra mãe, nunca falou pro psicólogo. Mas se sentiu em família ali, né? Exatamente. Em comunhão. O conceito, a koinonia, não era igreja, não era nada, mas ele gerou um ambiente tão confortável para ela, que aquilo que estava corroendo ela por dentro, ela foi lá né? e abriu para todo mundo, sentiu no colo, Sim. entendeu? Da comunidade, e abraçada pela comunidade. Sim. E até fez uma dinâmica lá, depois ele pegava um porrete, tinha que dar numa borracha, e a mulher começou a bater assim, sabe? Meio que expurgar os maus fluidos que ela tinha. E outra coisa, antes de ir embora, ele falou assim, pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês saírem daqui, tirem o calçado, pisem na grama, entendeu? Antes de pegar o carro de vocês e ir embora. 5 minutinhos, tal, pisa na terra, na grama, tal, depois entra no seu carro e vai embora. Eu falei, moleque, tinha 24 anos de idade, eu acho. Eu falei, o cara tá viajando. Eu falei, pai, era o carro, não era meu, não, era da empresa, era um Fiesta, novinho da empresa. O carro não pegou? Não pegou. Eu entrei no carro, bati, aí estava em 4 do carro, né? Em 4 gerentes. Aí olhando, assim, foi bicho, melhor pisar no chão, né? Aí saímos do carro, colocamos o pé no chão, voltamos e o carro pegou. Então, assim, a energia que circula nos ambientes comunitários, ela é muito poderosa. Sim. E uma igreja, eu acho que isso é superlativo, né? É inflacionado, assim. Porque é o Espírito Santo de Deus que eu acho que é a energia mais pura que tem, mais forte. Então está disponível para todo mundo. E pastores que têm a habilidade de conduzir essa energia geram essa koinonia, entendeu? E essa necessidade de fazer parte. As pessoas vêm mesmo. Vêm para falar e na célula, né? Sim. Ela vai, vou falar. Porque de repente só ali ela consegue ser ouvida. Sim. Em lugar nenhum. Na empresa ela não é um ninguém. Ela é um ponto, ela é um número. Se sente amada, né? Ali não. Importante. Né, percebida. Hoje a gente vê muito isso. Mas desde já, meus queridos, queremos agradecer. Foi tão rápido aí, já fomos 1h12, né? Eita, pega. E tomara que seja o primeiro de muitos encontros, né? Porque fomos muito abençoados com a presença de vocês. Ainda tem muita coisa para falar, né, sobre esse assunto ou outros, né? Talvez numa outra oportunidade de constelação familiar, questões psicológicas. Talvez convidar tua esposa também, já né? Está convidada. Olha que legal. E desde já, queridos, a gente quer agradecer, tá, pela disponibilidade de vocês, o Joey, o Vitão. Com certeza você que nos assistiu aprendeu alguma coisa, né? E graças a Deus por isso. Então, é muito importante. Qual é o objetivo do nosso podcast? É trazer temas que sejam pertinentes, que sejam relevantes, fazer sempre um link desses temas relevantes, sociais, tecnológicos, psicológicos, ou de qualquer área, né? De qualquer parte da ciência, e fazer um link com a realidade da igreja, das organizações cristãs, com a nossa fé, e trazendo também a própria vivência, as experiências das pessoas, e esse é o nosso objetivo, né? Como você falou, você que está nos ouvindo, né, venha fazer parte de uma comunidade cristã, sabe? Não fique isolado, mas realmente busque ao Senhor. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então é tempo de buscar ao Senhor. Um tanque de Betesda, né? É tempo de estar em família, né? Mais do que essa energia da aglomeração humana, como você falou, o Espírito Santo é mais do que uma energia, né? Não é uma energia, mas é um poder que emana, né? E que flui entre as pessoas, né? Que se conectam com o coração de Deus. Então imagina, um poder fora, um poder extraordinário, o Criador do Universo, juntamente com essa sinergia humana, né? Que você bem falou, que é capaz de mudar o ambiente, gerar afetos, gerar relações de significado, de propósito, que podem transformar vidas. Então esse é o propósito da igreja, esse é o propósito do povo de Deus, e esse é o propósito dessa comunidade local e esse trabalho, tá? Então,
Nós agradecemos ao Eu Joey, que Vitão. agradeço. Deus abençoe vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. Com certeza. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe você, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida. Lembre-se de Filipenses 1:6, que foi o único texto que nós lemos aqui, mas que fala dessa evolução, desse crescimento, desse desenvolvimento humano pelo poder de Deus na pessoa do Cristo, né? Ele diz: aquele que começou em vós, esse começo, ele vem através do momento em que você entrega a tua vida, o teu coração a Jesus, o que na teologia é chamado de regeneração, novo nascimento, ou também conhecido como conversão. Aquele que começou em você a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E o dia de Jesus Cristo é a volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar, todas as coisas serão restauradas, mas a restauração de Jesus começa aqui, agora, a partir de um coração que se rende e que se entregue totalmente a Ele. Eu sou o pastor Giovanni, essa é a nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha. Fique conectado conosco, nosso Instagram, Facebook e YouTube da igreja é Igreja Casa na Rocha. Instagram, Facebook e YouTube. Você também está conectado conosco no YouTube, PR Giovanni, youtube.com/PR Giovanni. Também o nosso facebook.com/pastor.gio, e também temos o nosso Instagram, @PRGil, PR de pastor, a sigla de pastor, né? E Gil, G-I-O. Então siga-nos nas redes sociais. Temos o nosso site também, casanarrocha.com. É um site que tem artigos, vídeos, áudios, cursos online. Nós temos 8 cursos digitais, cursos online, com ensinamentos extraordinários nos diversos segmentos do cristianismo. Curso de aconselhamento cristão, curso sobre batalha espiritual e intercessão, curso sobre a doutrina dos últimos tempos, a escatologia, curso na área de família, curso na área de filhos, curso sobre a vida espiritual, a vida de fé, a vida vitoriosa. Vários cursos ali, que são videozinhos curtos que o pastor Giovanni foi fazendo, fomos organizando em módulos, né, temáticos, e você pode assistir isso tudo de graça através da internet, casanarrocha.com. Aqui debaixo também tem um link de descrição, se você quiser contribuir com esse ministério, né, lançar uma semente, semear no seu coração aí, baseado na sua generosidade, naquilo que Deus colocar no teu coração, será muito bem-vindo. Tudo isso aqui que nós vemos é fruto da graça de Deus através dos irmãos. E você é nosso convidado, está conosco hoje, nessa noite, quarta-feira, 20 horas, aqui na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã, o culto matutino, e às 19 horas, o nosso culto da família, tá bom? Um grande abraço, quero terminar orando pela sua vida e agradecendo aos nossos convidados por esse tempo maravilhoso, juntos, compartilhando aí conhecimento, graça e vivência aqui. Amém. No Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos de todo o coração por esse podcast, por esse momento de bate-papo, ó Deus, tanto de temas relevantes do mundo digital, do marketing digital, do mundo dos negócios e de como as mídias digitais têm transformado o nosso mundo, tanto positivamente como negativamente. Pai, que possamos usar todos esses meios, ó Deus, para produzirmos riquezas, prosperarmos, crescermos como pessoas, empresas, negócios, organizações, mas também exercermos uma influência positiva na vida das pessoas. Até porque liderar é influenciar pessoas, influenciar positivamente ou negativamente. E a tua palavra nos ensina que o Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz desse mundo. Que as pessoas que não te conhecem possam glorificar a Deus pelas nossas vidas, enxergando em nós o exemplo do Cristo ressurreto, o exemplo da vida de Jesus, sermos modelo, referencial de vida, de família, de irmãos, de comunidade, de família de Deus. Nós te louvamos por cada um daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Ó Deus, que a tua graça venha através de nós e cada família, cada coração seja abençoado de forma extraordinária através desse projeto lindo, podcast Casa na Rocha. Deus nos abençoe, Deus abençoe cada família, casa, ó Deus, cada coração, é o que nós te pedimos, o teu evangelho crescendo, florescendo em cada vida. Aquele que não te conhece seja tocado pelo Senhor, para ser, ó Deus, mais um coração rendido aos pés da cruz. Que a tua graça os alcance, que o teu poder flua nos corações, transformando vidas, restaurando famílias,
Ó Deus, abençoando comunidades e a sociedade, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço do pastor Giovanni e de toda a nossa equipe. Amém.